Estou gravando aqui um vídeo de orientações para pacientes com hipertireoidismo. Hipertireoidismo é uma doença que ela pode afetar muito a qualidade de vida do paciente antes de descobrir. Às vezes descobre rápido, eu já tive até pacientes que descobriram que estavam com hipertireoidismo porque assistiram meus vídeos, viram os sintomas e encontraram, a causa do problema, mas às vezes o paciente passa em vários médicos que não suspeita do hipertireoidismo. Então o paciente com o coração muito acelerado, com taquicardia, vai parar no cardiologista e ele não suspeita do problema. Às vezes o paciente com muita agitação, muita ansiedade, pode até ir parar num psiquiatra, até em depressão porque está com esse problema. E às vezes o paciente tem um emagrecimento rápido, tem um cansaço, não consegue produzir tão bem, a cabeça não está boa, Então é um problema que causa muitos sintomas no começo, mas à medida que o paciente vai tratando esses sintomas, eles vão indo embora, Então hipertireoidismo ele tem algumas causas. A causa mais comum é a doença de Graves, é uma doença em que um anticorpo ativa a tireoide, ele se liga ao receptor de TSH e faz com que a tireoide cresça, produza muitos hormônios, mexe com os olhos também, causa exoftalmia. Então, às vezes o paciente chega no consultório, antes dele falar, a gente já suspeita do problema, porque o paciente está mais magro, tireoide grande e os olhos saltados, A outra causa é a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação da tireoide, que é como se ela se destruísse, ela fosse espremida, os hormônios saem de uma vez e aí causam um hipertireoidismo, mas depois vai faltar esses hormônios e o paciente tem um hipotireoidismo. Então, quando o hipertireoidismo é por tireoidite, geralmente ele é mais rápido, mais fácil de resolver. E outra causa é o nódulo tóxico. Os nódulos na tireoide, na maioria dos casos, eles não alteram os hormônios, eles não produzem hormônios, mas em alguns casos o nódulo pode ser produtor, pode produzir uma grande quantidade de hormônios, mesmo independente do controle da tireoide ou do TSH, e nesses casos o paciente tem um nódulo grande que produz hormônios e muitas vezes o tratamento nesses casos, a gente inicialmente usa os remédios para estabilizar, mas o que faz mais sentido é o tratamento com cirurgia, porque você trata o bócio, tira o nódulo e tira a causa do hipertireoidismo, tá? Então, no hipertireoidismo, eu já falei de um dos tratamentos, a cirurgia, mas nós temos 3 tratamentos disponíveis. Nós temos os medicamentos, as drogas antitireoidianas, que são o Tapazol e o próprio Tiroacil. Nós temos a iodoterapia ou radioiodoterapia e nós temos a cirurgia. Então, o tratamento com medicamentos é o que a gente costuma iniciar no começo. A gente vai fazendo uma dose de acordo com os valores dos exames e a intensidade dos sintomas. Casos leves em que o paciente não tem sintoma, só o TSH está baixo e o T4 livre normal, que seria algo chamado de hipertireoidismo subclínico, muitas vezes eu nem inicio medicação. A gente só acompanha e caso o problema piore, os exames piorem e os sintomas, é que a gente começa a medicação. Nos pacientes que chegam com o TSH baixo, supresso, e o T4 livre alterado, dependendo de quão alto está, é que a gente inicia o Tapazol e eu costumo acompanhar no começo, uma vez por mês, Uma vez por mês a gente vai fazendo os exames e vendo como é que o paciente está até estabilizar, até tirar o paciente que estava lá no topo, no hiper, até ele ficar dentro do normal. E eu costumo acompanhar o paciente em até 1 ano, eu espero conseguir tirar as medicações. Quando isso não acontece, ao final de 1 ano de tratamento, e o paciente ainda está usando o Tapazol, principalmente em doses altas, para poder controlar o hipertireoidismo, a dose máxima seria 60 mg, 6 comprimidos de 10 por dia. Mas às vezes o paciente chega ao final desse 1 ano tendo que tomar 3 comprimidos ao dia. Nesses casos, a gente decide juntos se vale a pena tentar esperar um pouco mais ou avançar para o próximo tratamento, que é a iodoterapia. Pacientes que antes desse 1 ano a gente iniciou uma dose, não estava suficiente, a dose foi tendo que ser aumentada até chegar nesse limite e mesmo assim não controlou, ou se controlou, a gente decide se vale a pena insistir um pouco mais usando essa dose alta da medicação ou se já vai para a iodoterapia também. Então, nesses casos em que não respondeu ou está tendo dificuldade, faz mais sentido você ir logo para a iodo, que é um tratamento dose única, que destrói a tireoide e resolve o problema. Porque o Tapazol ele é um medicamento muito seguro, o Tapazol e o próprio Tiroacil, porém eles têm efeitos colaterais que eles têm relação com a dose. Quanto maior a dose, maior o risco de afetar o fígado, maior o risco de atacar as células de defesa, de afetar a produção de células de defesa, maior o risco de você desenvolver uma alergia. Então, tudo isso deve ser pensado durante o tratamento e avaliado para decidir o que é melhor para o paciente. Em paralelo, às vezes o medicamento ele não resolve tanto os sintomas de forma imediata. Até a gente acertar a dose, o paciente pode continuar sentindo os sintomas. Então a gente pode utilizar alguns medicamentos, principalmente os beta-bloqueadores, o atenolol ou
o propanolol. Esses dois medicamentos eles vão diminuir os sintomas adrenérgicos, como tremores ou coração acelerado, que a dose ela pode ir sendo aumentada até realmente resolver os sintomas e deixar o paciente sem esses dois sintomas, tremor, coração acelerado e agitação. A gente vai controlando com o propanolol. Chega uma hora que o paciente está super bem, sem nenhum sintoma de hiper. Quando isso acontece, eu costumo recomendar que o paciente faça atividade física. Tenho visto resultados muito bons nos pacientes que eu acompanho, que relatam que começaram a fazer atividade física ou aumentaram a intensidade dos treinos. A atividade física parece regular muito bem o hipertireoidismo. Então, pacientes que se exercitam em menos tempo, né, em poucos meses a gente consegue tirar o tapazol. Pacientes que se exercitam, a dose do tapazol dificilmente precisa ser uma dose alta. Então, realmente, no começo do quadro, quando você está com muito coração acelerado, muita taquicardia, se você se exercitar é até perigoso. Pode ser que tenha um desmaio, pode ter que tenha até uma parada cardíaca, dependendo de quão acelerado fica o seu coração. Então, no começo, realmente é mais difícil, mas à medida que o tratamento for funcionando, né, tente buscar na sua rotina se exercitar ou se exercitar um pouco mais, porque o tratamento funciona melhor, tá? Ponto importante, paciente que acompanha de hiper, é saber que um dia, né, possivelmente você vai ter o hipotireoidismo, a tireoide vai parar de funcionar, porque hoje ela funciona demais, né? Então é uma doença crônica para o resto da vida, você vai ter que fazer exames, só que vai chegar uma hora que vai estabilizar e não vai ter necessidade de fazer muitos exames, uma vez por ano, né? Só que no começo precisa ter um acompanhamento próximo, porque é uma doença e se você não cuidar, ela pode evoluir para formas graves. Das doenças da tireoide que eu acompanho, hipertireoidismo é uma das que a gente se preocupa mais, porque pode evoluir para formas graves e letais. A pessoa pode morrer de hipertireoidismo. Eu já vi alguns casos muito graves. Então, você precisa realmente fazer o acompanhamento próximo, né, para evitar que isso aconteça. Outro ponto, às vezes eu pego pacientes que estão há vários anos tratando e o problema não melhora, né? Então, é algo que sempre tem que ser avaliado se vale a pena continuar no tratamento atual. O tratamento, o ideal é resolver em menos tempo, em até 1 ano, 2 anos no máximo. Por quê? À medida que você vai usando os remédios por muito tempo, aumenta o risco de ter efeitos colaterais. Então, às vezes o paciente não é encaminhado para uma iodoterapia que tem indicação, às vezes não é encaminhado para uma cirurgia que tem indicação, paciente com vários nódulos produzindo muito hormônio, não faz sentido continuar no remédio, às vezes tem que tirar a tireoide para sair desse hipertireoidismo e tirar esse bócio. Então, realmente, às vezes o tratamento não é feito por um especialista, né, ou é feito por um especialista, um endocrinologista, mas que é mais acostumado a tratar outros problemas, às vezes não vê com o devido cuidado como deveria, né? Então, que mais de informação de hipertireoidismo? Acho que é isso, né? Outro ponto, né, é importante, além dos exames laboratoriais, fazer também o ultrassom de tireoide, sempre quando a gente detecta um caso de hipertireoidismo, porque pode ser que tenha nódulo e pode ser que o nódulo seja a causa do hiper, tá? Exame de cintilografia da tireoide, que é outro exame também, eu só costumo solicitar quando o paciente tem hiper e nódulo na tireoide, pra gente ver se a causa do hiper é aquele nódulo, tá? Mas é isso. Eu espero ter ajudado com esse vídeo, né? Esse vídeo faz parte de uma playlist, então vão ter outros vídeos com certeza sobre cada um desses tópicos que eu comentei, mas a ideia aqui é resumir tudo para quem acabou de conhecer, né? Inclusive vai ser o primeiro vídeo da playlist, tá? Então é isso, espero ter te ajudado e até o próximo. Valeu!